Leila. E você, cabeleireira Lu. E você, rapaz, você não tá certo não. Você tá mais que certo. Você tá certíssimo. Nós estamos iniciando aqui dia 26 de abril de 2025. Graças a Deus por esse dia. Estamos aqui fazendo já o nosso merchan Espaço Ciclos. Aqui é um espaço de tratamento, de cuidado, espaço de atendimento psicológico. Nós temos aqui essa sala de podcast, que não é só o nosso podcast que está sendo gravado aqui, está sendo gravado muito conteúdo saudável aqui. E se você se interessa, se você busca um espaço assim, se você busca profissionais assim, se você quer interagir, se quer vir tomar um café, uma água, um negócio, vem pra cá. Instagram, @ciclosatendimento. A Yasmin vai te atender aí com o maior carinho. Você é sempre muito bem-vindo. Estamos hoje, eu e o Luzielito aqui. E hoje nossa proposta é conversar sobre o nosso testemunho. Na verdade, a nossa história. Nós somos amigos aí já tem um tempo e acaba que tem muita coisa que a gente não sabe um do outro. Essa semana a gente já tem se preparado, estamos trocando ideia disso aí. E até, Luzielito, dia 22, até mandei mensagem pro meu amigo Clark, abraço aí pro Clark. Nós somos batizados no mesmo dia 22 de abril de 2007. Ó, legal. Nós estamos completando 18 anos. 18 anos já, 18 cara. anos Aí sim. de batismo. Então, acho que tem muita história pra rolar aí, né? É um chãozinho, né, cara? Chãozinho. Quanto tempo você tem de crente, de batizado? Fala aí pra nós. Cara, eu tenho 12 anos, né? Batizei dia 1º de setembro de 2013, assim, então marcou muito a minha história. E acho que eu vou começar lá do começo. Minha história é bem, assim, pra mim é um pouco complexa, né? Não sei como que vai chegar aí. Mas eu conheci o evangelho na minha infância, né? Minha mãe foi pra igreja. Eu tinha, assim, eu não lembro, né, exatamente. Tem uns flashes de memória, mas quando minha mãe conta pra mim que ela foi pra igreja, eu tinha 4 anos de idade, e ela foi na igreja porque minha irmã chorou quando ela nasceu até os 9 meses. Credo. Aí... Sem parar? Sem parar. Que isso, chorava véio? O tempo todinho. E assim, minha mãe é muito sensível com barulho igual eu. Vocês sabem que eu tenho esse probleminha aí com barulho, né? E aí, cara, minha mãe também tem essa dificuldade. Eu falo hoje, cara, eu não sei como é que minha mãe não surtou. E aí ela foi pra igreja, ela disse que passava, escutava alguém pregando, só que não via onde que era. Aí ela foi descobrir, era na área daquele que foi o nosso pastor, né? Foi o primeiro pastor dela ali. Certo. E aí ela foi pra igreja, o pastor orou, a minha irmã parou de chorar. Que isso, hein? E aí, assim foi a conversão da minha mãe, do meu pai. Meu pai começou a ir pra igreja também, começou a ser liberto. E aí eles ingressaram no ministério. E ela foi a primeira diaconisa desse antigo pastor nosso, que foi pastor dela por muitos anos. E aí eles mudam para o interior. Nessa mudança... Isso aqui em Goiânia? Isso aqui em Goiânia. Eu nasci em Goiânia, né? E aí quando eu tinha 10 anos de idade, então fiquei ali 6 anos, cresci 6 anos dentro da igreja. Com 10 anos eles mudam para o interior, para Inhumas. Aí depois que eles mudam, eles se separam, e aí eu tinha 10 anos e ainda tentei ir algumas vezes para a igreja, e dali para cá minha mãe parou de ir para a igreja. Então assim, ela vai esporadicamente, mas nunca firmou de novo. Meu pai se firmou novamente, hoje meu pai, como você sabe, ele é pastor dirigente pela Assembleia de Deus. E aí o que acontece? Eu tentei algumas vezes ainda ir para a igreja, só que eu era muito novo e era um pouco longe. E eu toda a vida muito tímido, hoje nem tanto mais, né? O senhor tem... Tô fazendo podcast. Pois é, o senhor muda a história, né, cara? É verdade. E aí acabou que eu fui deixando de ir. E aí eu conheci... Depois, isso lá em Umas? Isso lá em Umas. Entendi. E era quadrangular? Era quadrangular. Entendi. Aqui, né, era quadrangular lá no Vera Cruz, lá em Umas, lá na Pastor Iraídes. Aí ela tinha mudado algumas vezes, hoje ela tem o templo próprio lá, então hoje ela está fixa no local. Entendi. E aí me perdi durante esse tempo aí, passei por alguns momentos aí de escolhas erradas, entrei para o mundo do crime, fiz muita coisa que não devia. Bandidinho. Infelizmente, assim,
tem uma história que eu brinco hoje, brincadeira, mas é verdade, que não é bem um testemunho, né? É um testemunho, porque acho que o testemunho é a gente viver uma vida inteira assim para Cristo. Eu acho o testemunho mais bonito. Sim, claro, nessa parte. E aí, tá, eu cresci, me perdi. Tá, aí eu encontrei com quem hoje é minha esposa e ela ia no centro espírita. Aí eu falei, cara, eu não gosto desse trem, que assim, eu cresci na igreja, então tinha os princípios ali, era muito desconexo. Aí eu falei pra ela, foi uma vez, aí na segunda vez eu falei pra ela, ó, se você quiser continuar namorando comigo, é a última vez que você vai, que senão a gente vai largar, eu não gosto muito desse trem, não concordo não. Não, então tá. E ela foi lá, moça. Aí ela saiu de lá, eu fui buscar ela, eu não entrei, nem fiquei lá na porta, eu saí, depois eu voltei pra buscar ela. Eu cheguei lá na porta, ela montou na moto, e ela vira pra mim e fala assim... Ela falou um nome lá específico, mas eu não lembro. Mas o cara lá de dentro virou pra ela e falou assim que se eu não voltasse pra igreja, eu ia perder tudo. Só que na época eu não tinha... Ela falando que o cara falou sobre você. Sobre mim. Entendi. Se eu não ela falou do pai dela, que ele tinha falado alguma coisa do pai dela, e isso pra mim. Se eu não voltasse pra igreja, eu ia perder tudo. Na hora, eu lembrei, não do que eu tinha. Na época eu tinha uma bis ali, era a única coisa que eu tinha, mas eu não pensei nisso. Eu pensei em tudo que eu já tinha passado. Sim, o sofrimento que eu já tinha passado, o sofrimento que eu já tinha feito a minha mãe passar. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. Nesse intervalo, eu tinha feito uma promessa, eu tinha parado de fumar por decisão, né? Eu fumei, bebi, então já tinha parado de fumar. E aí eu tinha feito um propósito com Deus, que talvez em algum outro momento aí eu falo com vocês, e parei de beber. Aí eu comecei a ir pra igreja. Depois que ela falou isso, eu fui procurar a igreja e falei assim, bom, ontem tem uma igreja que eu conheço, que eu confio. Porque... Eu acho muito importante o papel do evangelismo, porque eu falo assim, eu não... como eu entrei no crime, o povo não tinha um aproximamento de mim, assim, para falar de Jesus. Sim. Então, não sei se era um medo, o que era, mas ninguém chegava para mim para pregar. Só que a Bíblia fala da importância de ensinar a criança no caminho, né? Porque quando ela cresce, ela vai saber ali o caminho. E aí, de fato, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu estava com 19 anos, 19 para 20. 19 para 20 anos. E aí eu falei, bom, a igreja que eu conheço é a igreja que eu cresci nela. Sim. E aí fui lá, cheguei lá e eu sou um cara assim, bem enjoado, às vezes com o horário assim. Eu não sou adiantado demais, mas também não gosto de atrasar. Aí cheguei, o culto tinha começado. Nossa. Aí eu falei, não vou entrar. Eu vou descobrir o horário certinho e vou voltar. Aí eu não lembro com quem, mas acho que foi até no Facebook na época. Procurei os horários, pesquisei. Acho que era o Orkut ainda na época. Nossa, e achei... pouquinho, né? E aí achei os horários. Falei, não, agora eu volto no horário certo. E aí voltei, cara. E ali eu me encontrei de volta o meu propósito, porque... não falei aqui, né? Mas... Quando eu era criança, eu lembro de quando eu tinha 8 anos, eu tinha eu pegava um galho de árvore com forquilha e colocava um outro galinho nele e fazia como se fosse isso aqui. Eu falava, não, isso aqui é meu microfone, eu sou pastor, e ficava pregando ali dentro do quarto ali. Minha mãe jogava fora direto. Aí eu ficava revoltado, e esses dias eu falei, mãe, por que a senhora jogava fora? Eu falei, menino, eu nem sabia o que era. Pra mim você estava brincando. Eu falei, não, eu já estava ali exercendo meu ministério sem nem saber. Então assim, eu acredito que eu poderia ter deslanchado mais se não houvesse tudo que aconteceu, mas também entendo que tudo isso foi um propósito. E aí começa a ir para a igreja, né, no final ali de 2012 para 2013, e aí tomo a decisão de me batizar. Eu já morava junto com quem hoje é minha esposa, Ana Caroline. Aí eu cheguei em casa, a gente morava junto, cheguei em casa e falei para ela, eu tinha tomado a decisão de batizar, e falei para ela, eu vou batizar. E ela pegou e falou assim, não, então tá bom. Eu falei, não, mas espera aí. Nós já estamos morando junto e eu quero andar uma vida certa com Deus, porque assim, eu entendo que existem 2 senhores, né? Sim. É Deus e o mundo. Se eu não sirvo a Deus, automaticamente eu estou servindo o mundo. E eu falei, não, eu servi ao mundo, não assinei nada, mas eu fiz o que o diabo queria. Sim. E hoje eu quero viver uma vida para Deus,
não quero sair de tudo que é bagunça, quero melhorar, mudar a minha vida. Vou viver de verdade para Deus. Sim. Falei, então vamos casar? Chamei ela para casar, ela falou assim, não vou casar agora não, que eu quero priorizar meu estudo. Falei, não, tudo bem. Só que tem o seguinte, você vai voltar para casa da sua mãe, a gente vai namorar, a gente não vai ter relação a partir de agora, que eu quero andar certo. Aí ela pegou e falou, não, então tá bom. E voltou para casa da mãe dela de fato. Aham. E aí ela vinha para minha casa, eu morava só. Nos dias de culto ela vinha, eu posava lá em casa, ela num quarto ou no outro. E assim foi, até o dia de chegar o batismo. E eu lembro que eu perseguia, cara, o meu discipulador, que eu falava, e aí, que dia que vai ser o batismo? Aí eu falava, não, eu estava esperando ter mais gente para batizar, só que era uma decisão muito firmada que eu tinha tomado. E aí eu falava com ele, e aí, vai ser quando? Vai ser quando? E ficava cobrando ele. Aí acabou que por fim, eu falei assim, não, vamos embora para batizar. E eu batizei sozinho, cara. Nunca me esqueço aí na casa do pastor George, o saudoso pastor George, um pastor assim que foi fundamental na minha vida cristã aí. Batizei na casa dele sozinho, porque assim, eu tava insistente, cara. Então eu já entendia o princípio do evangelho, durante um tempo me perdi, mas me reencontrei e me reencontrei de verdade, de fato, assim. Acho que foi essa aí minha conversão. Então batizei dia 1º de setembro de 2013 e graças a Deus estou aí até hoje. Em 2021 me formo pastor e estou aí na caminhada. Em breve aí estarei pastoreando uma pequena igreja aí, iniciando o ministério. Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração desde lá da infância está começando a se cumprir. Não está começando a se cumprir agora, né? Está se cumprindo esse tempo todo, mas é um ponto-chave agora, um ponto determinante. Esse é um ponto que eu até ia comentar com você, que eu acho incrível isso. Eu fico encantado como que Deus faz as coisas, né, cara? Sei lá, criança, cara, já assim... E eu fico imaginando mesmo esse negócio assim, a gente criança e tal, e você imaginando ali um negócio que... Por exemplo, igual você falando, assim, beleza, um pauzinho, uma forquilha, que era alguma coisa muito parecida com isso aqui. Isso. Cara, e olha aí, moço, nós, sei lá quantos anos depois, 15, 20 anos depois, fazendo exatamente o que Deus tinha colocado no seu coração, né? Isso aí é incrível, cara. Isso é incrível mesmo. E aí, nesse meio tempo, você saiu de Inhumas, veio pra Goiânia e tal, você casou e veio pra cá? Isso. Quando eu fiz 18 anos, por me envolver muito lá na cidade, né, e eu precisava de uma nova vida, de recomeçar. E aí vim, com 18 anos, eu vim para Goiânia. E aí, aqui eu conheci minha esposa, aqui foi quando eu fui para a igreja, e vivo aqui desde os meus 18 anos. Então, mudei para Inhumas quando eu tinha 10 anos, voltei para Goiânia com 18. Entendi. E estou aqui até hoje. Aí foi mais ou menos isso aí. Queria ter vindo antes, só que minha mãe pegou e falou para mim que eu que você não vai vir. Eu era de menor ainda. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho que ir. Mas sempre tive vontade de voltar. Acho que eu sou muito raiz, cara. Eu gosto muito disso. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Tá, e em relação assim, a caminhada, a gente passa aí por alguns lugares, por algumas pessoas. Eu queria que você me falasse aí, sei lá, umas 2, 3 pessoas assim, que se destacam nesse tempo, nessa caminhada sua aí. Você falou do pastor George aí, eu conheci ele um pouco também e tal. Eu sei que é uma pessoa incrível, extremamente assim, diferenciado, né? Aqueles caras diferenciados na vida da gente. Cara, quem mais que você destaca aí? Bom, vou falar um pouco do pastor George aí. Quem conheceu o pastor George, eu falo assim, que o pastor George era personificação do amor, cara. Você sentiu o amor estando perto dele, assim, o olhar dele, ele expressava muito isso. Ele foi muito fundamental na minha história. Teve muitas outras pessoas, e você é um cara que foi muito fundamental, assim, mas bem no início mesmo. Um amigo nosso, inclusive, o Marlon, fez total diferença. Assim, foi um cara que se aproximou de mim e fez também muita diferença. Então a gente ainda tem nesse momento de sentar, conversar, desabafar. Toda a vida foi o Marlon. Sentava para trocar uma ideia, e a Bíblia fala muito sobre isso, né? De a gente ter alguém para conversar, ter alguém para desabafar, que a gente confessa o pecado, para Deus é perdoado, mas a gente confessa aos homens e somos sarados. Então,
o Marlon, que é sobrinho do pastor George, foi uma Sim, peça fundamental ali. É a igreja que eu me converto, né, que eu conheço desde criança e que eu me batizo nela, é uma igreja relativamente pequena, então era muito intimista, assim, todo mundo ali fez muita diferença, mas esses dois aí foram peças fundamentais aí na minha conversão. Muito bom. Não, essas pessoas são realmente importantes. As pessoas em si, né? Claro que a igreja é importante, o Espírito Santo ele vai direcionando, mas de fato é são as pessoas que estão no nosso caminho que vão vão trilhando, né, junto com a gente e tal. Isso aí é muito importante mesmo. E aí eu queria perguntar para você já está na vida adulta, né, dessa conversão aí, 18 aninhos. Como é que foi essa conversão aí? Como é que você chegou até a igreja? Como é que foi? Vamos lá. Cara, eu acho legal também, assim, que a história de cada um é completamente diferente do outro, né, velho? Cada um é uma história, bicho. Totalmente Nossa, diferente, completamente, né? Completamente. O que acontece? A minha família, meu pai, minha mãe, eles nunca foram em nenhuma igreja. Não tive nenhuma vivência católica ou evangélica. Não sou aquele menino que teve uma escola dominical no começo da vida e tal. Então eu tive muito pouco contato com qualquer religião. Tinha minha avó ali, que eu acho que talvez eu fui uma ou duas vezes numa missa com ela, mas não tenho praticamente nenhuma lembrança. E eu tenho um ponto que talvez da infância que foi importante. Os meus avós moravam em Brasília, no entorno de Brasília e tal, e vez ou outra eu ia para lá, passava uns dias lá e voltava. Meus avós, pai do meu pai. Que eles vieram depois, mais tarde, morar em Goiânia. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte... lá passar o que eu imagino que era testemunho de Jeová, alguma coisa nesse sentido, sabe? E passou lá na casa e deu pra gente uma bibliazinha ilustrada de criança. Eu não lembro ao certo, inclusive essa bíblia tá lá em casa hoje, tá lá e tal. E aí lá na bíblia, era uma bibliazinha que tinha as várias histórias da Bíblia e tal, com aqueles desenhos, testemunho de Jeová mesmo, tá, aquele negócio. As paisagens lá, exatamente, a paisagem, aquele negócio, e o leão com as pessoas e tal, aquela paz. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a Bíblia, com as histórias bíblicas, com Jesus e tal. E assim, foi eu comigo mesmo, ali, lendo e tal. Sozinho, meu avô, teve uma curiosidade. Tal, meu avô era um cara muito bacana, mas não tinha muita instrução, assim, muita dedicação para instruir, nem nada. Nem era propósito dele, não. O cara só deixou a Bíblia lá e pronto, estamos aqui, essa Bíblia pra você e tal. Sabia da importância, mas não sabia como passar, exatamente. né? Então, a minha avó nem lê, não sabe. Então, aí os meus pais, igual eu falei, nunca tiveram nada. Então, esse foi o meu primeiro contato. Isso eu imagino que tinha talvez uns 10 anos também. E aí, com o colégio, no decorrer do ensino médio ali, que eu tive um contato. Desde a quinta série, ali da quinta à oitava série, eu tive contato com alguns colegas que eram evangélicos. Então, aí tem o Marcos Início, depois ele vai ver esse negócio, um abraço para ele. Tem o Laio, que você conhece, um abraço pro Laio. E tem também uma pessoa importantíssima nesse processo aí, que é a Maiara, que você conhece também, que era da nossa igreja lá. Hoje ela tá em outro lugar. Abraço para você, Maiara, se você um dia vê isso também. E essas pessoas, talvez assim, tiveram umas ações evangelísticas e tal, mas às vezes sem querer, de observar, né? De observar um comportamento e tal, a gente tem alguma coisa diferente exatamente, ali, né? Todo mundo faz tal coisa, mas essas pessoas não fazem. Então, assim, essa foi a influência que eu tive, que falava, beleza, chamou minha atenção. Só que assim, eu também toda vida, cara, eu fui um cara assim, sem querer me denigrir muito, mas assim, muito pamonha, muito paradinho, assim, e tal. Com perdão da palavra, bananão. Exatamente, um bananão, com perdão, vou ter que xingar aqui, um bananão. Então... Eu acho que o horário permite. Um determinado dia eu recebi um convite lá da época do Marcos e do Laio, são os dois amigos lá. Vamos lá na igreja? Tá, vai ter um culto de jovens lá? Falei, tá, vamos. Assim, eu morava aqui em Goiânia, né? Toda a vida morei aqui, eu morava no sudoeste aqui, e a igreja era na Vila Betel.
Isso a presbiteriana? Isso a presbiteriana, exatamente. A presbiteriana renovada, que foi onde eu me converti e vivi uma boa parte da minha vida cristã. Vamos lá no culto? Vamos. Tá, beleza, fui lá. Desde esse dia até o presente momento, nunca mais eu deixei de ir, sabe, cara? E foi um negócio assim, bacana, muito natural. Ah, beleza, vou lá. E fui, eu lembro que na ocasião eu fui com a camisa cavada, assim, ó. Sim. E eu lembro, tipo assim, aí eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe, não, meu filho, a gente não vai na igreja com camisa cavada, não. Eu falei, ixi, não sabia disso, não. Tinha muito disso, né? Eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, deixa eu ver, 2007. Eu tinha 15 anos, tinha 14 para 15 anos mesmo. E aí, assim, desde então, velho, nunca mais saí. Então, tipo assim, eu acho que era um sábado, eu acho que até, tipo assim, fui no domingo e pronto, o resto da vida. Pronto, acabou. Eu falei, que loucura. Eu olho pra trás e falo, nossa, cara, que Jesus me foi ele me que pegou, te buscou sabe? mesmo, né, cara? Bem isso mesmo, sabe? E assim, pelo que você fala, você teve uma vida bem de boa, né? Bem cara, pacata, eu vim assim. pecar, eu já era crente. Não, quando descobriu que era pecado, que você foi pecar. Exatamente, descobri aí que eu fui pecar. Então, eu era um menino, sempre fui muito bom aluno e tal. Sim. Bem quietinho, bem pamonha mesmo, né? Bem nerdzinho e tal, aquele negócio. E foi por essa época, volta de 2006, 2007 e tal. E aí eu me converti ali, a gente, nessa época, estava em alto encontro com Deus. Sim. E no auge do encontro com Deus. Exatamente, né? Foi nessa época. Foi assim, final de 2006, 2007. E é igual eu tô falando, em 22 de abril de 2007, a gente estava no encontro e tal, e a gente foi batizado. Então eu tinha aí os meus 15 anos. E a partir de então, eu vivi a vida na igreja. Né? Eu nunca fui, eu acho que talvez, ao contrário de você, eu nunca tive um tino muito de pastor, não. Eu sempre estive ali por muitos e muitos anos, participei de equipe de louvor, tá? Aprendi a tocar por causa de igreja. Não sou um músico, para vocês que me conhecem agora, não sou um músico nada. Multi-instrumentista, aquele né? multi-instrumentista que não sabe tocar nada. O cara faltou, você segura lá mais ou menos. Quem não sabe tocar nada é eu. Abaixa o volume, ninguém ouve o que você toca. E não sabe porque não quer também, né, bandido? Que ele pegou uma aula aqui e nunca mais pegou. Vou comprar meu violão e vou começar, você vai ver. A hora que você vê, eu já tô tocando. Com certeza. E aí é isso, cara, assim, me desenvolvi e tal, e aí sempre muito nessa pegada, e a gente já até falou sobre isso num outro podcast que a gente fez, de profissão, de ser multifacetas e tal, então assim, mexia com os instrumentos, mexia com som, mexia com aula, com célula, com essas coisas todas, sempre fui envolvido nesse sentido. Então, a igreja era uma igreja que tinha um estudo muito bom, então graças a Deus eu tive uma base bíblica muito boa, muito saudável, que me permitiu, assim, eu não digo de nível de conhecimento, claro que tinha um nível bom, etc, mas assim, eu acho que o cerne desse negócio é você ter um nível de vida que te permite, um nível de conhecimento que te permita colocar a Bíblia na sua vida. Beleza, tô lendo aqui, tô aplicando alguma coisa, tô aprendendo alguma coisa, exatamente, nos seus princípios e tal, conseguir passar alguma coisa para outras pessoas. E assim, foi isso, sabe? Então, de 2007 para cá e tal, a gente teve um episódio em que a igreja se desfez na época. Sim. Então, eu passei por essa primeira transição, e eu e mais um grupo de pessoas cuidamos de outras pessoas por um tempo. Depois a igreja se refez com outro momento. Lá na minha primeira igreja, eu fui pastoreado lá pelo pastor Carlos Gumondim também, um abraço para ele, se ele um dia nos dá a honra de nos assistir. Depois teve o pastor Silvio, que eu fiquei com ele por um tempo e tal, hoje é pastor da Luz para os Povos Dinâmica, lá no Sudoeste, a gente também teve junto com ele lá. Até você foi lá, né, inclusive? Sim. A gente ajudou a estragar o som dele lá. Então, assim, a gente teve essa história, e aí nesse meio tempo, quando eu conheci a Yasmin, eu era de lá ainda, Yasmin, minha esposa, e só que quando a gente estava no processo de namoro e noivado, foi bem nesse processo da transição da igreja. Então, a gente transicionou e tal, cuidamos do pessoal um tempo, nas casas, e quando o pastor Silvio assumiu, a gente acabou que transicionou de fato. E a Yasmin pegava a aula com a Maiara, que eu falei que é uma pessoa-chave,
lá na Quadrangular. Sim. Que você não era de lá ainda, então foi todo um rolê aí pra gente poder chegar onde a gente tava na Quadrangular, mas ainda tava em outra Quadrangular, né? Tava em outra Quadrangular, então aí a gente foi pra lá em 2017, né? Começo de 2017. Exatamente. Então a gente foi pra lá em 2017 e estivemos lá até o começo desse ano. Eu tô aqui falando o tempo que você chegou, né? Mas exatamente. Assim, essa parte ainda, já sei da história. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, antes de você terminar aí. E seus pais, assim, eles creem, não creem? Como é que é essa história dos seus pais cara, aí? Cara, isso aí é interessante também. A minha mãe... Porque assim, você falou que eles não tinham contato com religião, exatamente. Mas assim, não sei se crê, se não crê, como é que é? Cara, eles têm aquela crença natural. Aquela crença social e tal, que ele vai com Deus, Deus te abençoe, e é Deus que cuida de você, das nossas coisas e tal, mas nada muito além disso. A minha mãe, o meu pai, vou começar pelo meu pai. Meu pai, acho que nunca teve, se brincar, meu pai nunca foi em alguma igreja assim, de modo sério. Talvez ele acompanhou a minha avó igual eu, mais ou menos, e ele foi lá na Quadrangular algumas vezes, na igreja comigo algumas vezes e tal, só que meu pai, ele tem um ponto assim, que ele também é uma pessoa que me influenciou de uma forma muito positiva nessa questão da igreja. Quando nós fomos para a igreja, e aí a gente tem a minha irmã também, que depois eu entro nesse âmbito. Quando nós fomos para a igreja, eu era novo, então tinha 15, 16 anos ali, e eu, assim, se a gente for comparar com você estava querendo mudar de cidade com 16 anos, eu estava ainda meio Nutella ainda. Então, meu pai e minha mãe ainda cuidavam muito de mim, até porque são realidades diferentes, né? Um interior e tal, e aqui, enfim. Totalmente diferente. E aí, meu pai sempre, por muito tempo, meu pai me buscava na igreja ou em algum lugar no meio do caminho, sabe? E assim, de noite, um sábado à noite, um domingo à noite e tal, e aí os meus pais por muito tempo não tiveram carro. Então, meu pai ia de bicicleta me buscar, e a gente voltava ou de bicicleta junto, ou andando, caminhando e tal. E isso por muito tempo, muitos meses, eu na minha cabeça, muitos meses. Então, assim, essa disposição deles, tô falando do meu pai aqui, mas a disposição deles em me permitir ir à igreja, em me permitir buscar a Deus, em me permitir buscar alguma coisa que é saudável para mim, isso foi muito importante para mim, sabe? Foi muito importante como um incentivo para eu estar firme, para eu não deixar aquilo de lado, e foi muito importante num sentido de caráter apoio, mesmo, né? sabe, velho? De caráter, isso me faz, esses dias, moça, eu tava estressado. Até nem falei pra Yasmin, não, nem lembro o que era a situação. Alguma coisa assim que eu tinha que fazer, sabe? Mas é daquelas coisas assim, vai lá buscar meu pai, vai lá buscar minha mãe, vai lá emprestar, né? Que eu ficava, nossa, velho, que saco isso. Mas eu lembrei, nessa situação específica, eu lembrei do meu pai, falando, nossa, velho, nunca vi meu pai reclamar de sem me buscar de bicicleta, e hoje eu tenho um carro, moço. Nunca vi minha mãe reclamar, às vezes, de eu ter que fazer alguma coisa e tal, coisa de igreja. Sim. E falar, cara, essas coisas influenciam a gente. Então, assim, eles tiveram um papel muito, muito positivo nesse sentido. E a minha avó, mãe dela, era católica também, e ela se converteu por causa de uma cura. É até uma história que eu quero me aprofundar lá com a minha família depois. Minha avó tinha epilepsia e tal, e ela foi curada na igreja. Olha só, cara. E aí ela se converteu. Na Que época, massa. muitos e muitos anos atrás, minha mãe era menina. E na época, e aí era na congregação, na CCB. E a minha avó levava minhas tias, as filhas dela e tal. Uma das minhas tias é muito firme ainda. E aí a outra é minha mãe. Eu tenho um tio que também, eu acho que ele é mais novo, então acho que ele nem era nascido nessa época. E uma outra tia então assim, eu tenho uma tia que é firme na CCB, organista e tal, não sei o quê. E a minha mãe e a minha outra tia não, e meu tio também não. Então, a minha mãe teve por um período, na adolescência dela, ela ia na CCB. Então, assim, era um negócio mais rígido, mais fechado e tal, mais tradicional. E aí ela foi, assim, eu acho que por um tempo, enquanto minha avó conseguiu obrigar elas, Ela ainda e aí, ia. pronto, e depois disso nunca mais foi. Então ela veio vir já agora, quando a gente tava na Quadrangular, e até o advento da Giovana aí, que é minha filha, facilita um pouco esse negócio dos avós, né? trazer, Traz os né? avós Sim. e tal. Então, assim, a minha mãe é nesse sentido. Então, a minha mãe,
ouve louvor. Meu pai não, meu pai é tranquilão e tal, mas a minha mãe ouve um louvor lá, chega lá na casa dela, ela tá ouvindo um louvor e tal, tá lendo alguma coisa, já tem alguma coisa, sabe? Mas é nesse sentido o nível de acreditar deles. E aí tem a minha irmã Amanda, 5 anos mais nova que eu, abraço, vive me superando aí nas coisas. Inclusive eu quero trazer ela aqui depois pra gente poder bater um papo com ela, que ela é uma pessoa interessante da gente trazer pra conversar. A minha irmã me acompanhou na época, um pouco depois que eu me converti. Acho que uns poucos anos depois, ela me acompanhava lá na presbiteriana. E aí, quando teve essa transição de lá, ela não se adaptou como eu me adaptei em um outro lugar. Sim. Então, ficou esse tempo todo e tal, tanto na dinâmica lá que a gente fez, que era o Pastor Silvio, quanto na quadrangular, acabou que não bateu aquela identificação que precisa bater. E aí ela ficou um tempo, e aí agora, graças a Deus, até falei com ela, já falei algumas vezes, que eu tô muito feliz que ela tá junto com a gente de novo, sabe? Se reencontrando, Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o nível de crença da família é esse, sabe? Sim. O seu, pois é, a sua, vamos até voltar em você, até pra gente fazer um bate-papo aí. O seu pai, você disse que ele é pastor lá na Assembleia. Sim. E a sua mãe, ela acompanha você às vezes. Sim, minha mãe tem muita fé, cara, mas eu não sei o que aconteceu no meio desse caminho que, assim, ela tem uma certa dificuldade de estar firme, sabe? Ela vai, umas vezes, um culto ou outro. Minha mãe, cara, ela tem dom de cura você tá falando das três das pessoas que influenciaram, assim, minha mãe sempre foi de muita influência na minha vida, até hoje. Eu vou tomar alguma decisão, vou fazer alguma coisa importante, Sim. Eu ligo e falo, mãe, eu tô pensando em fazer isso aqui. Ou eu falo para ela o que ela acha, ou eu peço para ela estar orando ali comigo. Minha mãe até hoje ela ora por pessoas e pessoas são curadas, cara. Minha mãe, ela sempre tem palavra positiva e eu peguei muito isso da minha mãe. Eu evito, acho que eu nem sei se eu posso falar evitar, porque eu não me lembro de dar uma palavra negativa para alguém, assim, de forma negativa. Mas isso vem dela. Minha mãe sempre muito positiva. Minha mãe hoje cabeleireira. Leila. E você, cabeleireira Lu. E você chega lá, cara, e você pode chegar lá triste do jeito que for. Ela vai te dar uma palavra positiva. Geralmente o povo sai de lá chorando, mas não chorando de tristeza, assim, porque recebeu uma palavra que necessitava ali, mas ela tem uma certa dificuldade de ir para a igreja. Minha irmã foi para a igreja até o momento que minha mãe foi, depois nunca mais, assim, vai quando eu tenho alguma coisa mais importante na igreja, ou quando eu chamo alguma coisa, às vezes vai. Sim. Mas nunca teve isso, não. De estar presente ali. Agora, meu pai, ele se perdeu por um tempo aí, mas se reencontrou. E de pessoas de importância, você até falou de algumas, mas eu queria saber no sentido... Pessoas que fizeram uma diferença na estrutura. Que hoje você é um cara que é bem formado em relação à Bíblia, assim, tanto é que todo mundo que a gente conhece reconhece muito isso em você, que você é um cara que conhece muito de Bíblia e acredito que tenha sido ali no que você falou lá na igreja, lá tinha uma base bíblica muito boa. Mas essas pessoas que fizeram a diferença na sua vida aí, eu queria que você falasse um pouco delas. Certo, cara, vamos lá. Eu acho que nessa questão de estruturação, essa questão da escola lá que a gente tinha na Presbiteriana Renovada, estava até falando com alguns amigos de lá e tal. Isso aí é muito importante pra gente. É igual eu te falei, cara. Porque, assim, claro que a gente precisa aprender teologia, a gente precisa aprender história bíblica e etc e tal. Mas, assim, é importante demais a gente ter um conhecimento de um jeito que você consegue aplicar na sua vida, sabe? Isso é muito bom. Dia a dia, né? Isso é muito importante. Então, lá a gente tinha uma escola e tal, e aí lá tem algumas pessoas, eu posso ser injusto aqui, então eu vou destacar uma dessa época, que é um pastor que a gente tinha lá, que chamava Arthur. Inclusive, assim, por escala, foi ele que me apresentou a Yasmin, de alguma forma. Sim. Gente, assim, ele que me colocou numa
assim, num ambiente, numa cidade, enfim, né, numa então, convivência. Digamos que tá em primeira ali, né? Exatamente. Então, esse cara, ele era um cara, assim, excepcional. Daqueles, eu acho que ele era mais ou menos do nível do Pastor Jorge, assim. O cara, assim, que aparentava um amor e tal. E um cara diferenciado de palavra, de fazer as coisas. Ele era pastor auxiliar nosso lá. E ele ensinava de uma forma muito boa, sabe? De uma forma muito incisiva. Um cara que cuidava de tudo, ele cuidava bastante da igreja, ele cuidava da parte de louvor e tal. É um cara que eu tava pensando, assim, até no que a gente ia falar aqui hoje, lembrando que um dia eu tive um sonho. Eu também, agora que a gente chegou nesse ponto aqui. Um dia eu tive um sonho, e aí nesse sonho, cara, eu tava assim no banco da igreja, digamos assim. Sim. E o povo do louvor precisava de alguém para poder mexer lá, sei lá, tinha faltado alguém. Nessa época eu acho que eu nem tocava, se eu tocava muito pouco. E eu lembro que era bateria no dia e tal, e no meu sonho eu ia e, tipo assim, pegava lá a baqueta em algum lugar e tal e tocava. E aí eu lembro que eu descia de lá e falava, nossa, velho. Tipo assim, na minha cabeça o pensamento era, nossa, eu tô parecendo o Arthur, fazendo igual ele. E esse negócio ficou na minha cabeça, e esse Arthur, ele era um cara, tipo, excepcional, velho. Que eu olhava pro cara assim e falava, cara, fez a diferença. Esse cara é bom. Que era um cara que ele fazia as apostilas de célula, as apostilas dos cursos e tal, compilava alguma coisa e tal. Então, assim, era um cara que eu falava, cara, esse cara é diferenciado, sabe? E era um cara em que eu me espelhava. E aí, esses tempos atrás e tal, eu tava fazendo um balanço, às vezes em projeto de vida, em tal, essas coisas que a gente, final de ano, a gente faz um balanço, né, das coisas. E assim, eu tô vendo, cara, o Arthur tocava um monte de coisa, eu toco num nível muito mais baixo, porque ele era bom mesmo, ele era um músico muito bom. Mas eu toco também. Ele pregava, a gente arranha, tenta fazer alguma coisa. Ele ensinava, eu consigo passar o que eu sei, eu consigo passar. E assim, acaba que é aquilo que eu falei com você sobre o negócio da sua brincadeira quando criança. A gente tem alguns sonhos, algumas coisas que a gente vai refletir lá na frente, sabe? E esse é um cara que me influenciou bastante nesse sentido. E outra pessoa, assim, que eu vou destacar aqui é o Pastor João. Abraço, Pastor João. É um cara que você sabe tanto quanto eu, diferenciado. Eu já vou aproveitar, já vou emendar no resto da minha história aqui, pra gente só contextualizar. Então, assim, eu entrei na Quadrangular, que é pastoreado lá pelo Pastor João, a primeira igreja quadrangular de Goiânia. E o Pastor João é um cara diferenciado, assim, num nível nacional, sabe? Que a gente tem um respeito muito grande pelo ensino dele, um cara que tem uma palavra excepcional, um escritor de livros. E foi isso, em grande parte, que nos segurou na Quadrangular, que nos fez ter a identificação, que a gente falou aqui, identificação, igreja. Trouxe uma base ali, exatamente. Né? Então, assim, e o cara, é igual eu tô falando, tem uma palavra extraordinária de dia a dia mesmo, a palavra do dia a dia do cara, você fala, meu Deus do céu, que nível de revelação é esse? Você vê é um cara que estuda, é um cara que se dedica, um cara que ora, um cara que tem caráter. Então, assim, outra pessoa importante, que me estruturou bem, sabe, foi o Pastor João, que me fez avançar alguns níveis de maturidade. Sim. E assim, eu tive, por muito tempo, tenho ainda, uma amizade com ele. A gente ajudei a construir, né? Construir não, porque nem pedreiro não estou sendo. Ajudei a construir ali a casa e tal, participei da vida, da família por um tempo. E esse tempo de quadrangular foi um tempo muito importante para mim. Sim. Um tempo em que eu me casei, em que eu tive a minha filha, em que eu, tive a minha empresa, estabeleci, estruturei a minha empresa. Um tempo de mudanças de vida, de mudança de casa, e, enfim, sim, né? Foi um tempo da vida mesmo ali, dos 20 e poucos aos 30 anos, 30 e poucos anos, que é um tempo que acontece muita coisa importante, né? Sim, então, foi um tempo importante também, um tempo de quadrangular, um tempo que a gente se conheceu, né? Eu trabalhei por muito tempo lá na Quadrangular com células,
com grupos pequenos, então foi um tempo que o Luziel chegou e a gente se conheceu nesse sentido, a gente participou junto ali de algumas coisas, por muito tempo a gente participou junto na mesma casa, ou na minha casa, muitas vezes na sua casa também, e que a gente foi usado para influenciar a vida de outras pessoas, de alcançar a vida de outras pessoas, sabe? E esse foi um tempo muito importante para mim na vida cristã e fazendo a continuidade da minha linha do tempo. Teve pessoas muito importantes também, o Moisés, que era líder de louvor lá, com quem eu tratei muito tempo. Enfim, pessoas, o Glauber, que a gente tem uma amizade, a gente teve toda uma história. Então a gente tem pessoas importantes lá. E eu estive lá na Quadrangular de 2017 até agora, 2024, 2025, que é quando eu tenho essa segunda transição nessa parte eclesiástica, digamos assim. Então, hoje a gente está iniciando ali uma carreira cristã, um ministério cristão ali na Luz para os Povos, no Buena, e pastor André. Um abraço, pastor André, um cara também que eu tenho certeza que vai ser um cara, assim, marcante pro resto da vida. Cara, você conhece ele, assim, de ouvir algumas palavras e tal, de algumas ministrações, de algumas experiências. E tem sido um tempo novo. Tem sido um tempo de recomeço, um tempo de renovo, um tempo de aprendizado, um tempo de amadurecimento e tal. E assim, a vida cristã, ela é meio que de fases, né? De fases de amadurecimento mesmo. A gente aprende. Eu acho que até esse período de 2017 até 2025 foi um tempo bem semelhante, né? A gente tem uma idade parecida, a gente teve esse período parecido, a diferença de alguns meses lá na igreja. Também cheguei em 2017, mais para o final. E acho que foi ali um período onde a gente estava num desenvolvimento na fase adulta bem diferente, né? E essa estrutura fez muita diferença, né? Cara. Esse tempo para nós ali, acho que nos estruturou muito em relação a tudo, né, cara? Sim. Assim, eu olhando hoje, eu vejo muito disso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Pergunte. Aqui. Referência externa. Eu mesmo tenho alguns pastores que eu sigo aí desde a minha conversão. São caras que eu preciso de vez em quando ali estar escutando algum. Eu escutei muitos, mas aí a gente vai refinando, né? Tem 2 ou 3 ali que eu sempre escutei. Você tem alguma referência dessa externa, assim, de alguém que você escuta aí, que é uma referência, talvez a nível nacional aí, para você e com certeza é para muitas outras pessoas, né? Cara. Então, o que acontece? A gente já está até indo pro finalmente do nosso podcast hoje, então eu vou deixar a última fala contigo aí em relação a isso. Eu sou um pouco mais, eu sou muito mais ruim que você nesse sentido. Então, assim, eu ouço muito pouco, porque quando eu não ando tanto, não me movimento tanto assim, tipo assim, para ouvir alguma coisa no carro, né, é pouca coisa que eu passo em trânsito, e eu tenho um problema muito grande que eu não consigo trabalhar ouvindo um negócio, e eu trabalho no computador quase o dia inteiro. Mas exige muito da sua concentração. Exatamente, né, assim, tem gente que concentra melhor com uma coisa secundária, né, mas eu não consigo, então eu não ouço muito. Mas eu vou te falar as experiências que eu tenho ao ouvir. Eu tenho algumas pessoas que eu gosto de ouvir, mas assim, eu acho que eu destacaria 2 pessoas só, cara. Primeiro, Pastor João mesmo. Mesmo sem estar lá, eu ouço ele de vez em quando. Ainda quando eu estava lá, além do que eu ouvia semanalmente, eu ouvia ele. Então é uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir. E tem um outro pastor, que é o pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, né, da Getsemane de Belo Horizonte, que ele tem uma palavra que eu gosto muito, assim, um estilo de palavra que eu gosto muito, que é uma palavra mais prática, mais de lição mesmo, daquilo que eu tenho falado aqui hoje bastante, de pegar a Bíblia, de pegar as lições, as histórias, o que a gente ouve, o que a gente consegue assimilar, e trazer para a gente como um princípio prático, como um princípio de
conduta mesmo, de falar, beleza, o que é que eu vou fazer nessa situação? Até a pulseirinha aqui, eu não sou muito de usar essas coisas, não. Inclusive, nem falei pra você, né? Não. Nem, agora que nós estamos... Essa pulseirinha aqui até os nossos cultos lá na Luz Pascoal são cultos que tem um tema mensal, às vezes um pouquinho mais do que mensal. E o tema desse mês é o que Jesus faria em determinadas situações. É até a sigla aqui, OQJF, que é o que Jesus faria. E é justamente vivendo a nossa vida nesse sentido, sabe? De, beleza, eu aprendi alguma coisa, eu ouvi alguma coisa desse cara, para eu assimilar o que Jesus faria no meu lugar aqui, nessa situação de ansiedade, nessa situação de insegurança, nessa situação de inteligência artificial, nessa situação, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito prático e, assim, é muito meu estilo de ouvir. Aí, assim, eu acho que todos os outros, se eu for citar aqui, são mais aleatórios. Tem o pastor Mac Anderson, que eu gosto demais de ouvir, uma palavra muito boa daqui de Goiânia mesmo. Tem o Carlito Paz, que é um cara que também eu gosto bastante de ouvir. Tem o Subirá. Sim. Então, assim, tem uma série de outros pregadores, mas que eu ouço um pouquinho menos como referência externa. Mas você, que é um cara que vive ouvindo coisa, vive baixando coisa, você conversa com o cara, não, é porque eu ouvi de determinado tal coisa, não, é porque eu li em tal lugar, não, é porque eu tava ouvindo podcast, sei de quê. Então, assim, fala pra nós aí quais são as suas referências externas. Cara, assim, quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa que eu não tinha contato pessoal com ninguém, porque era muito barulho, então eu usava um abafador de ouvido. E aí eu falei, mas o abafador de ouvido eu posso colocar um fone de ouvido aqui e escutar alguma coisa. E eu tenho uma dificuldade com música, que música parece que ela enche a minha cabeça. Coisa de velho. Eu tenho uma facilidade, às vezes, de guardar algumas informações e acho que a música ela vai enchendo o meu HD ali, de certa forma. E aí eu falei, cara, eu vou ouvir umas pregações aqui, eu gosto muito de estudar temas. Então eu pego um tema aqui, eu tento esgotar ele de uma certa maneira. Eu queria conseguir ler mais para me esgotar com leitura também, mas eu tenho mais facilidade com ouvir. E aí fui ouvir alguns pastores e estava estudando sobre o Espírito Santo. E buscando no Espírito Santo, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo quando eu tinha, acho que, cerca dos meus 8 anos ali. Tive uma experiência com o Espírito Santo e quando eu volto, aí eu falei, não, eu preciso ter de volta aquela experiência ali e fui buscar. Sim. E aí encontrei com o Luciano Subirá. E aí dali pra cá, não tem uma época na minha vida que eu fique sem ouvir a apaixonou com ele? Apaixonei com ele, cara. Foi um cara assim que... E ele tem um nível de maturidade, né? Muito grande, assim, uma palavra muito estruturada. Eu mesmo ouvindo ele, eu consigo entrar dentro do que ele está falando ali, entender, e aí teve ele, e através dele eu comecei a escutar alguns pastores que ele citava ali, aí comecei a ouvir. Então, hoje, ele e o Luiz Hermínio eu escuto bastante, o Douglas, do Jesus Copos, eu gosto muito de ouvir ele, nos podcasts dele. Então, teve muitos, mas o pastor Luciano Subirá é um cara que eu estou sempre ouvindo alguma coisa ali dele. Tem um Sub-12, que são uns vídeos de 12 minutos, eu sempre estou ouvindo. Tem os livros dele, eu li alguns dos livros dele, eu gosto muito. Essa referência externa, para mim, é muito importante. Eu gosto de estar ouvindo palavra. Me edifica, me dá aquele gás, aquele incentivo, assim, nossa, cara, eu preciso fazer isso, ou... olha que legal, eu estou vivendo isso aqui, o cara está pregando isso aqui, eu já vivo isso aqui. Para mim é muito interessante. Então, acho que a minha maior referência externa aí é o Luciano Subirá. Muito bom. E o Luiz Hermínio também, um cara que eu escuto muito. Assim. O Luiz Hermínio tem uma profundidade de revelação que eu fico escutando ele assim, eu fico, cara do céu, eu queria ter esse nível de revelação. São duas pessoas que me inspiram muito. Não, com certeza, cara. Me dá esse incentivo para viver. Bora então, para a gente encerrar aqui, eu tenho uma pergunta de curiosidade, mas que certamente vai servir para a gente edificar aí a vida de alguém. Eu queria que você me contasse, assim, elegesse a experiência mais marcante nesse sentido de vida cristã mesmo, que você teve. Talvez alguma, sei lá, uma revelação de alguma pessoa, uma experiência com o Espírito Santo, ou
Não sei, né? Alguma coisa que vem na sua cabeça aí, que veio igual que esse teste psicólogo aí. Sim, fala aí pra nós. A que mais me marcou foi até essa que eu falei, quando eu tinha acho que era 8 anos, mais ou menos isso. E a gente estava numa reunião e é uma coisa que eu gosto muito hoje, acredito que por conta disso, são grupos pequenos. Sim. A gente estava numa reunião numa casa, era uma área, eu nunca me esqueço, tinha o vermelhão e tinha um piso parecido com o vermelhão, só que era verde, né? Eu nunca me esqueço, essa área tinha um piso verde e a gente estava ali, o povo orando, e o Espírito Santo começou a mover naquele lugar ali. E aquilo ali me marcou demais. Eu olhava para o povo recebendo o Espírito Santo e eu fiz uma oração. Acho que com 8 anos ali, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. E a hora que eu falei isso, assim, eu caí no chão. E não dava conta de levantar, assim, não tentava levantar, mas eu tinha perdido o controle das minhas pernas. E recebendo a presença do Espírito Santo, que é algo inexplicável. Você que nunca sentiu isso, você precisa buscar em Deus isso que você vai receber. E eu recebi nesse dia, e eu queria ir no banheiro. E aí eu não conseguia levantar. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero ir no banheiro, mas eu não dou conta de levantar. E eles oraram comigo, e eu consegui levantar, fui no banheiro. A hora que eu pisei na área de volta, eu caí. Que isso, hein? E eu não me esqueço que esse dia eu fui embora carregado no colo do meu pai, porque eu não dei conta de levantar. Acordei no outro dia. E eu me lembro hoje, agora, assim, só de falar aqui, eu me lembro da experiência, é surreal. A presença do Espírito Santo não tem como eu explicar, a gente precisa sentir. E você teve uma experiência em algo assim com o Espírito Santo, ou que te marcou? Cara, eu tive, assim, as minhas experiências também, elas foram menos intensas, até com o Espírito Santo e tal, mas tem uma história, que eu acho que é uma história que me marcou e que fez uma diferença, que faz uma diferença na minha vida, em um determinado ponto você vai entender. Eu também, toda a vida, inclusive eu acho que é uma coisa que a gente pode falar em um outro podcast aí, sobre essa questão de grupos pequenos, as experiências que a gente teve e tal. Eu, toda a vida também, desde sempre, em todos os lugares em que eu passei, eu trabalhei, ou assim, participei de grupos pequenos, ou liderando, ou trabalhando, ou ajudando, ou enfim, visitando e etc. E em um dos pontos, lá na Presbiteriana ainda, bem no começo, inclusive, a gente tinha uma célulazinha, e uma certa vez tinha uma vizinha nossa lá, e eu convidei ela e tal, e ela foi, pronto. E nesse dia acho que foi um filme. Nem lembro se era um filme cristão ou era nada com nada, não. E aí, beleza, pronto. Esse dia passou e enfim. E aí um dia eu tava lá em casa e ela foi lá, essa menina foi lá. E aí ela foi lá e falou assim, eu queria te agradecer. Eu falei, o que eu fiz? Falei, não, porque você me chamou aquele dia, eu fui na célula lá e aquilo lá foi muito importante pra mim. Não aconteceu nada demais na célula, nenhum mover desse, ninguém caiu, ninguém falou em línguas, ninguém falou nada. Certamente a gente orou ali, comeu alguma coisa e etc. Mas essa experiência me mostrou que, assim, muitas vezes a gente não vai achar nada espetacular, não. Você está esperando que aconteça algo, mas o natural impactou a pessoa. Exatamente, ali, né? É o natural que impacta. Os detalhes, assim, que não tem, muitas vezes você vai achar que não tem nada a ver, né? Isso impacta as pessoas e, assim, eu acho que desde esse dia, talvez não com essa maturidade que eu tô falando agora, mas, assim, desde esse episódio, eu entendo que, assim, são as pequenas coisas que impactam a vida das pessoas, sabe? Diferença, né? Claro que a gente tem experiências como essa sua, a gente tem experiências que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, elas vão ter, mas a nossa vida não é movida por essas experiências, elas são das pequenas coisas, e é isso que o grupo pequeno faz, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma experiência que não foi muito espiritual, não, mas foi uma experiência que me marcou, assim, me ensinou uma coisa que eu levo pra minha vida. Mas ela não foi espiritual pra você, exatamente, né? Mas alcançou outro que exatamente. acho que a principal função do evangelho, né? Exatamente, cara. Inclusive, eu quero aproveitar, antes da gente encerrar, e falar com você. A gente está falando dessas experiências aqui, mas você pode ter a sua própria experiência com Jesus. E Ele quer te alcançar, Ele quer fazer algo na sua vida. A gente está fazendo esse podcast aqui, trocando uma ideia, conversando, mas com a intenção de que isso edifique a sua vida. E com certeza, se você buscar Jesus, Ele pode fazer algo
na sua vida. Eu não sei qual área que ele vai alcançar, vai trazer uma transformação tremenda aí, mas eu sei que se você quiser, ele está pronto para você. Ele está te esperando, né? Exatamente. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que nós que acreditamos nele, a gente não pereça, mas que nós temos a vida eterna. O propósito de Deus é que você seja alcançado. Nós contamos aqui a nossa história. Talvez você tenha uma história diferente. Futuramente a gente vai interagir. Mas assim, que você tenha sido edificado, sabe? Que você tenha visto alguma coisa de Deus na nossa história. Coloca no comentário aí sua história. Exatamente. Coloca um comentário, entre em contato com a gente. Se você está ouvindo, eu costumo também sempre falar isso. Se você está ouvindo, você foi escolhido por Deus para ouvir isso. Então, assim, se ele escolheu para ouvir, é porque ele tem alguma coisa para poder falar com você. Então, abre seu coração que Jesus te ama e ele quer o melhor para você. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Siga não, né? Se inscreva. Se inscreva, né? Nas redes sociais no nosso canal. A gente está indo mais devagarzinho. que certo, podcast. Exatamente. E até a próxima. Que Deus te abençoe e até mais.